O desafio de ser você mesmo, vencendo barreiras a caminho da nossa realização pessoal. Tá aí uma coisa interessante, né? Eu gostaria de comentar com vocês. Eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta e autora de 10 livros, esse aí é um deles, né? E sempre com o objetivo de trazer autoconhecimento e de propiciar técnicas e reflexões e dicas para que você se perceba melhor. Domingo eu estive ministrando uma palestra na Casa Laços Eternos, na Vila Matilde, muito bacana, um pessoal muito legal, que eu agradeço imensamente pela acolhida. E uma pessoa me disse: Lourdes, você pode falar das interferências que nós sofremos? Falei: posso, mas por enquanto eu vou indicar um livro para você ver, que é esse, O Desafio de Ser Você Mesmo. Vencendo barreiras rumo à nossa realização pessoal. Gente, não é exatamente a meta principal, a realização pessoal. Isso é muito relativo. Quando a gente pergunta para uma pessoa: o que você quer da vida, né? O que te realizaria? Tem gente que fala: casar, ter 5 filhos, ter uma casa na praia, ter um apartamento em Miami, uma viagem ao Egito. O que é uma realização? O que é uma meta? Só que quando nós falamos de desafio de ser si mesmo, nós estamos falando de uma coisa maior, de algo muito mais profundo. E eu gosto muito de uma citação de um dos mestres da Fraternidade Branca, Saint Germain, que diz exatamente o seguinte: não sou influenciada pelas crenças de grupos ou preconceitos. Estou acima das crenças sociais. Estou livre de congestões e influências. Eu até divulgo de vez em quando essa citação no Instagram. E eu sinto que realmente essa é a meta, que é o desafio de ser si mesmo. É lidar com a própria verdade, é ser a própria verdade, é manifestar, é expressar aqueles valores de alma. E o que são valores de alma, gente? O que é a bendita da alma? É aquele nosso âmago mais puro, tá? Que não é exatamente contaminado. E que é exatamente lá que reside os nossos valores de alma, que ditam aqueles procedimentos corretos para a nossa individualidade. Só que é tão interessante a gente perceber que quando nós estamos aqui, né, cumprindo essa nossa proposta a cada vida, nós temos escolhas, nós temos liberdade, livre-arbítrio de fazer escolhas. E necessariamente a gente não cumpre aquela proposta original da alma. Mas o que acontece? Vamos tentar entender todas as interferências que nós recebemos, todas não, né? Que eu cito no livro, e aí você vai ler o livro para você entender mais profundamente. Nós recebemos muitas influências, por exemplo, do inconsciente coletivo. Toda vez que você nasce num país, numa cidade, enfim, numa família, num determinado momento, você tem toda uma influência do inconsciente coletivo. Então vamos lá, mulher nascida no Brasil, em São Paulo. Eu carrego toda a egrégora do inconsciente coletivo, da história da mulher, do Brasil, de São Paulo, tá? Isso está aqui no nosso inconsciente coletivo. Interfere? Interfere. É tão interessante que isso vira aquela coisa dos costumes. Eu ouço muito nas minhas viagens, né? Assim, em algumas cidades do Brasil, eu ouço muitas críticas. Por exemplo, o baiano critica o carioca e critica o paulista e critica lá o pessoal do sul, porque sim, em contrapartida, o pessoal do sul critica o carioca, o baiano, interessante, o mineiro. Então, existem os costumes locais que são valorizados, existem os costumes sociais, existem os costumes, as regras e os rituais religiosos, existem toda aquela influência de valores tradicionais da família, da sociedade. Eu já ouvi muita gente falar: ai, mas
Pô, eu tenho tantos anos e eu ainda não casei, como se fosse um crime, como se ela estivesse indo na contramão da vida. E aí eu pergunto, mas você quer casar? Ah, não, nem quero ter filho. Ah, mas a minha família me cobra isso. Legal, né? E é interessante você perceber que a família, a sociedade sempre vai cobrar. Nossa, eu ouço isso tanto, gente, ao longo dos anos, que a família, a sociedade cobra e as pessoas se deixam cobrar, como se elas tivessem que atender às regras, às solicitações. E se elas não atenderem, elas são classificadas como ovelhas negras, rebeldes, sabe, aquela coisa super errada. E aqui eu nem estou falando de uma opção sexual diferente, tá? Que também pode virar uma encrenca grossa perante alguns núcleos mais tradicionais, alguns núcleos familiares. Então, gente, nós todos, seres humanos aqui, precisamos demais trabalhar essas nossas influências. Para quê? Para que a gente primeiro entenda a nossa origem. Vamos lá, uma pessoa fica grávida, aí ela faz um exame de ultrassom e diz, é um menino. Ela já escolhe o nome, já faz, sabe aquele plebiscito na família? Nome. Vamos escolher o nome, aí já tem os móveis, já faz um enxoval para o menino que vai chamar, sei lá, Renato. Beleza. Aí esse sujeito nasce, ele já está dentro de um quadrado, né, de informações, de influências. Ele já está no quarto moldado para ele vai vestir roupas daquele jeito, ele vai receber valores do tipo, você tem que, você precisa se comportar, blá, blá, blá. Aí vem a influência do avô, do pai, do tio, e daquele professor importante, e daquela turminha da escola, e da mãe, da família da mãe. Pensa, gente, quantas influências nós recebemos. Então é importante a gente entender que nós somos, enquanto crianças, uma espécie de vaso vazio, onde muita coisa é colocada ali. É o que a gente chama de personalidade formatada. Na Gestalt terapia, nós chamamos a nossa personalidade inicial de personalidade formatada. Quantos valores, quantas cobranças, quantas imposições, quantas regras essa criança não recebeu? E atrás de todas as regras, as influências, tem as ameaças. Porque, veja, nenhuma criança embute crenças de cobrança, perfeccionismo, sabe, essas mais neuróticas, que todos os meus livros abordam, de bobeira. Sempre tem uma ameaça. Você apanha, você vai ser colocado de castigo, você vai receber uma represália. Sabe aquele olhar bem assim, fulminante, eu não gostei. Não precisa falar nada, só o olhar. Gente, quando eu era criança, nós íamos em festinhas, enfim, né, que tinha brigadeiro. Nossa, eu amava brigadeiro. Mas eu olhava para a cara da minha mãe. Se minha mãe fizesse, eu pegava. Se minha mãe fizesse, eu não pegava. Podia chorar de vontade, mas eu não pegava. Então vejam as regras às quais eu fui submetida, e assim eu imagino que muita gente também foi. Existem até hoje em dia, claro, né, as coisas vão mudando, existem também muita permissividade, tudo pode, mas mesmo assim existem imposições que a criança vai recebendo. O que fazer com tudo isso, gente? Dentro dessa proposta do desafio de ser você mesmo, nós precisamos, em algum momento da nossa vida, parar tudo e começar a aprender a ouvir a nossa natureza. Nós precisamos aprender a fazer aquela conexão básica com o nosso sentir para saber o que a gente realmente quer, gosta e prefere. Num plano material é muito mais fácil, se bem que existem exceções. Eu sempre falo isso, né? Você sabe mais ou menos o que você gosta de vestir, as cores que você prefere. Mas eu já ouvi cada caso assim. Aí a pessoa foi convidada para ir numa festa. Então ela levou quem, né? O maridão junto para o shopping para comprar uma roupa para ela. Quem escolheu a roupa? Ele. Para ela. E ela experimentou, ainda saiu lá do quadradinho e mostrou para ele. Ele falou, não gostei. Escolhe outra, até que ele gostou, ela levou. Ela gostou? Não.
Isso acontece ainda? Acontece. Acontece porque eu ouço isso. Um exemplo que eu gosto de citar e é também interessante, aquela garota que não sabe falar não. Também eles às vezes não sabem falar não, tá? Eu estou dando exemplos mais femininos, mas também acontece do outro lado. Aquela pessoa que não sabe falar não. Ah, você quer ir jantar hoje? Ela diz, sim, você quer? Então vamos. Ele fala, aonde você quer ir? Ela fala, mas aonde você quer ir? Ela não responde, ela não escolhe, ela joga o B.O. pro cara. Aí ele fala, eu quero ir em tal lugar. Ela, tá bom. Depois, assim, off, ela me diz, nossa, eu odeio aquele lugar, eu odeio aquela comida. Mas ela foi, ela não falou não. Por quê? Porque ela não queria desagradar. Então, entenda isso. As ameaças subliminares perante as regras que nós recebemos, na maioria das vezes, tem esse lance do ter que agradar, ter que atender às expectativas, senão, caso contrário, você vai ser rejeitado, você não vai ser aceito, você não vai ser amado, você não vai ser escolhido para qualquer coisa. Gente, isso é baixaria, não tem nada a ver. Nós precisamos aprender que rejeição não existe, são escolhas da outra pessoa, que você não é bom em tudo, então aquilo que você é bom, você vai ser escolhido para. E que a vida não é do jeito que você quer também, tá? Não é do jeito que a gente quer, eu quero assim. Não, não é assim. Vai ser como é. E aí que entra a nossa maturidade de enfrentar a vida, de enfrentar os nossos desafios. E como que a gente enfrenta de uma maneira mais legal e segura? Sabendo quem você é, conhecendo as suas habilidades, percebendo a sua inteligência emocional e fazendo escolhas sensatas que passem pelo crivo desse sentir. Uma coisa, nesses exemplos que eu dei, é concordar pelo medo de falar não. Outra coisa é se posicionar. E você tem um direito. Tipo, a menina poderia ter falado para o rapaz, puxa, eu não gosto desse estilo de comida, mas a gente poderia ir num local meio termo, onde nós dois gostamos. O que você acha disso? Ela fez uma proposta. Ou aquela moça que vai para a festa, ela tem que levar o marido para escolher a roupa? Não. Vá sozinha, minha filha. Escolha o que eu prefiro, o que eu gosto mais, como eu me sinto melhor. É para isso que a gente experimenta a roupa, né? Para ver como é que fica, para ver se assentou legal. Então veja, passar por esses crivos que parecem tão simples, tem gente que tem uma dificuldade imensa por conta dessas regras, dessa origem da personalidade formatada. Então, quando nós entendemos as influências que nós recebemos do inconsciente coletivo, da família, da sociedade, dos valores religiosos, tá? Sim, tem muita religião que impõe um monte de dogmas, um monte de regras, e as ameaças subliminares, que são o pecado, a culpa, as penas eternas e por aí vai. Então, olha como a gente tem que questionar, sim, o que eu sinto que é a minha verdade. Com o que eu realmente me afinizo. Qual a quantidade, a medida, só eu sei. Pensou você, a partir de hoje, comer só o que a sua mãe quer? Na quantidade que ela quer, ou qualquer outra pessoa que more com você, vai ser muito esquisito, você não vai aguentar. Então só você sabe o que você gosta, a sua medida e o seu agora, o que você prefere agora. Então veja a importância de nós fazermos um trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, para entender toda essa origem, tá? Essa coisa que nos formatou desse jeito, passar pela peneira, e essa peneira é muito importante. Vou explicar. Pensa no seguinte, chega um momento que você tem que parar e falar, bom, peraí, quais os valores que eu recebi do meu pai? XYZ. Quais os que eu realmente me identifico? Passou a ser seu. Os valores que você não se identifica, você devolve com todo o respeito. Nós não vamos culpar pai e mãe, nunca, porque eles sempre fazem aquilo que eles sabem, que podem e que trouxeram dentro do conteúdo emocional deles. Então veja, passar pela peneira é isso. Quais os valores que eu recebi do meu pai, da minha mãe, do meu tio, daquele professor, sei lá de quem
do amigo que eu idolatrava, eu preciso passar pelo crivo e falar o que eu prefiro, o que sabe, ressoa aqui dentro como verdade, o que faz sentido. É exatamente esse o ponto. Aquilo que faz sentido é seu. E no dia a dia, conforme nós vamos absorvendo conhecimentos que vão se encaixando, que vão sendo essa nossa verdade, a nossa natureza naturalmente já modifica o seu conteúdo mental e adota aquelas verdades, tá? Esse é um mecanismo de regulação automática que a gente tem, regulação organísmica que a gente tem no nosso corpo. Tudo que nos soa como verdade, que faz sentido, a gente adota e a mudança já começa a acontecer. Por isso que você não pode voltar atrás naquilo que você já sabe. E aí entra aquele ditado metafísico, e eu gosto muito, que diz assim: a natureza protege a ignorância, mas não protege a consciência. Então, você quer arranjar uma encrenca bem legal para você? Haja contra a sua consciência. Você nem vai dormir. É muito interessante isso, porque isso te fortalece. Quando você adota, você sabe quais os seus valores, quando você é coerente com você, quando você se banca, não, sem agressividade. Eu não estou falando aqui de briga, de imposição, até porque a gente não pode impor nada a ninguém, tá? Se o cara não estiver aberto para te ouvir, você não impõe nada. Você no máximo comunica. Então veja, quando você comunica, quando você se posiciona com assertividade, com firmeza, quando você faz escolhas sensatas, que respeitem a sua individualidade, seu ritmo, sua vontade, você está no caminho certo da evolução. Evolução em todos os sentidos, tá? E principalmente o bem-estar, essa realização pessoal que eu falo nesse livro, tá? Vencendo barreiras rumo à realização pessoal. Passa pelo autoconhecimento, passa pelo crivo da investigação da minha verdade, dos meus valores reais de alma, aquilo que faz bem. E aí nós conseguimos entender isso que eu tanto falo aqui: não tenho que nada, não tenho que nada. O que eu prefiro? O que faz sentido aqui dentro? O que encaixa? É essa a busca que nós precisamos ter no nosso dia a dia. Esse é o encontro que nós precisamos criar conosco. Eu espero que você reflita nisso, que comece a fazer aí uma investigação, passar as coisinhas que você tem em mente pela peneira, que você consiga ler esse livro. Se você tiver dificuldade de achar, você pode adquirir direto comigo aqui. E é uma edição independente, tá? Eu não tenho mais contrato com nenhuma editora. Todos os meus livros foram reeditados, tá faltando 2, mas 8 deles já foram reeditados de forma independente. E não quero deixar assim um recadinho, que eu não tenho autorizado ninguém a fornecer CPF, como chama, gente? O arquivo, né, PDF. Não autorizo ninguém, nenhuma livraria, nenhum grupo a fornecer os livrinhos de graça ou pagos por conta do arquivo que eles oferecem ali. Isso é ilícito, isso é ilegal, porque eles não têm essa permissão. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso para não contribuir com a pirataria, né? Então é isso, gente. Fico à disposição. Deixe aí seu comentário, sua sugestão de tema e trabalhe no seu autoconhecimento, no desafio de ser si mesmo, porque você não vai se arrepender. Tá bom? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, os seus comentários, que isso é importante para o nosso canal. Gratidão pela sua atenção, fique em paz e seja feliz, lógico. Grande beijo.